E aí, galera, tudo bom com vocês? Olha só, o assunto que eu trouxe hoje, ele é bem importante, tá? E às vezes ele pode até passar despercebido por muita gente achar que é um assunto irrelevante, tá? Hoje a gente vai falar sobre a frase, tá? Esse elemento que é presente na nossa vida, todos os dias a gente pronuncia milhares de frases e às vezes nós não notamos que é um assunto tão importante que merece um tempinho aqui e merece um vídeo sobre elas. Vamos lá, vamos ver as frases. Ó, primeiro, o que é uma frase? Gente, a frase é qualquer enunciado constituído por uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer um sentido completo de comunicação. Ou seja, qualquer situação que você fale que transmita comunicação ou transmita sentido. Então, um oi é uma frase, um olá, um tchau, um como vai é uma frase, um meu Deus é uma frase. Todas essas situações que eu falei e que vocês falam todos os dias e nem percebem são frases, certo? Ela se inicia com a letra maiúscula na escrita, né? E termina com um sinal de pontuação, que são os três que eu coloquei aí de lado, certo? E uma característica bastante importante: frase pode ou não ter verbo. Então, a característica principal de uma frase é que não necessariamente ela precisa de um verbo. Um oi é uma frase, um alô é uma frase, um tchau é uma frase, certo? Não é necessariamente um eu comprei um livro, uma frase. Beleza, é uma frase. Mas só o eu já seria uma frase. É qualquer enunciado, certo? Ó, até o fim da reunião, não recebemos mais nenhuma opinião. É um exemplo de uma frase que tem verbo, tem substantivo, certo? Olá. Olá. Uma palavra, mas é uma frase, certo? E percebam que sempre no final vai haver um ponto de ou exclamação, um ponto final, um ponto de interrogação. Sempre vai ter que vai ter presente lá um sinal de pontuação, seja uma interrogação, seja um ponto final, seja uma exclamação. Silêncio é uma frase, certo? Essas duas últimas não tem nenhum verbo, mas são frases. Se emitiu comunicação e se você entendeu, são frases, certo? Ó, na comunicação oral, gente, a frase ela é marcada pela entonação, pelo ritmo, por pausas, melodia e até pelo silêncio, certo? Então, são esses elementos que vão indicar a intenção de quem está falando. Então, se eu falo uma frase totalmente animado, vai dar a entender que eu estou falando de uma coisa boa. A festa vai ser ótima. Então, aí nessa frase, eu dei uma entonação de quê? De alegria. Então, se eu falo uma frase pausadamente, quer dizer que eu quero que aquela pessoa entenda o que eu estou dizendo de forma mais lenta, que ela consiga entender o que eu estou falando. Se eu falo uma frase melodicamente, eu quero dizer que eu estou querendo fazer uma música. Uma música, por exemplo. O cantor tá lá, tá cantando. Mas ele tá falando frases melodicamente, porque ele tá falando as frases no ritmo daquela música. Certo? Então, esses elementos, eles indicam com que intenção eu estou falando isso. É uma intenção de alegria? É uma intenção de um conselho que eu estou dando? É uma intenção de uma indagação? É uma pergunta que eu estou fazendo? Que é a intenção. Qual intenção eu estou falando dessa frase? Então são elementos muito importantes que a gente tem que prestar atenção para saber, principalmente na escrita. Na comunicação oral a gente consegue perceber facilmente quando a pessoa está triste, quando ela está feliz, quando ela está assustada. Mas na comunicação escrita é diferente, certo? Como tem aí, ó. Essas esses sinais de ponto, essas situações que
são referentes à forma oral, na forma escrita a gente substitui por sinais de pontuação. Claro, na fala a gente não vai saber o sinal de pontuação daquela pessoa. A gente tem a noção porque a gente conhece. Mas, se eu falar, você vai para a escola hoje, não vai aparecer uma interrogação no final da minha frase. Não vai aparecer uma interrogação assim ao meu lado, porque eu fiz uma pergunta. Não, isso só acontece na escrita, certo? Então, ó, de acordo com a forma que as frases são pontuadas, elas provocam diferentes efeitos de sentido nos interlocutores. Como assim? Bora ver. Ele é um bom filho? Ele é um bom filho? Ó, essa frase aí expressa uma indagação, uma pergunta. Ele é um bom filho? Então, uma frase interrogativa expressa uma indagação, expressa uma dúvida, certo? Ele é um bom filho? Ele é um bom filho. Ele é um bom filho. Tanto na fala quanto na escrita, eu denoto animação. Quando nós escrevemos uma mensagem, no final colocamos trocentos pontos de exclamação, quer dizer o quê? É uma mensagem que você quer que a pessoa veja logo, ou você está inquieto, você está alegre, você está emocionado, você está apavorado. Então, meu Deus, eu quero sair daqui! Colocamos milhares de pontos de exclamação. Para denotar o quê? Assustado, estou assustado, medo, horror. Então, eu estou muito feliz. Denota emoção. Uma surpresa. Ah, meu Deus! Surpresa, um medo. Então, ele é um bom filho. Eu não posso falar essa frase aí com um ponto de exclamação. Ele é um bom filho. Porque aí, cadê a emoção? Cadê a surpresa? Foi pro beleléu, certo? Então, tem que estar conectado a frase escrita com o meu sentimento, certo? Uma frase interrogativa. Eu não posso jamais ler uma frase interrogativa com entonação de uma afirmação. Ele é um bom filho. Porque aí a pessoa não vai saber se eu estou perguntando, se eu estou afirmando. A mesma coisa, ao ler lá num texto e o texto tem uma pergunta, eu não vou ler. Mas o que o personagem disse? Mas o que o personagem disse? Mas o que o personagem disse? Eu tenho que dar uma entonação de interrogação. Quero interrogar, eu quero fazer uma pergunta. Devo ler em sentido de indagação, com a entonação de uma dúvida, com a entonação de uma indagação, de uma pergunta, certo? Ó, ele é um bom filho. Aí eu estou afirmando. Expresso uma afirmação. Ele é um bom filho. Então percebam que as frases são as mesmas, mas os sinais de pontuação e a entonação que eu dou a elas é diferente. Nas três situações, são situações que indicam coisas diferentes. A primeira indica uma indagação, a segunda indica uma surpresa, uma emoção, uma espécie de ele é um bom filho. Então, indica ali que você está emocionado, que você está eufórico, uma situação de euforia. E a terceira indica uma afirmação, ou seja, ele é um bom filho, uma certeza, certo? São esses sinais de pontuação que marcam na forma escrita o fim da frase e representam graficamente a entonação desejada da fala. Então, gente, essa entonação ela tem que estar conectada com um sinal de escrita, o sinal de pontuação na escrita. Eu não posso falar a frase de euforia de uma forma triste, porque aí não vai ter conexão nenhuma com o que eu estou falando e com o que está escrito ali, certo? Ó, vocês vão entender mais isso nos tipos de frase. Ó, primeiro tipo é a interrogativa. Já matou logo de cara, que a frase interrogativa é a frase que expressa uma pergunta, um pedido ou informação de esclarecimento sobre algo e até uma advertência, uma recriminação, certo? E é sempre obrigatório terminar a frase interrogativa com ponto de interrogação, pelo amor de Deus. Não esqueçam disso, tá? Você sabe por que jogaram uma pedra na minha janela? A entonação que eu dei aí foi o quê? A entonação de uma pergunta, um pedido ou uma informação, certo? Quero saber que informação.
porque jogaram uma pedra na minha janela. Quero saber quem foi que jogou uma pedra na minha janela. Então eu pergunto, você sabe quem jogou? Você sabe por que jogaram uma pedra na minha janela? Certo? Ó, outra pergunta. Por que você chegou atrasado? Aí é uma advertência ou uma recriminação. Por que você chegou atrasado? Certo? Então são situações interrogativas que eu devo dar sempre a entonação de uma pergunta. Eu não posso ler como se eu estivesse lendo uma afirmação. Por que você chegou atrasado? Aí eu estou dando uma resposta. Certo? Não estou querendo fazer a pergunta. Aí eu já estou dando a resposta. Por que você chegou atrasado? Se eu ler essa frase sem uma entonação de pergunta, não vai ter o mesmo sentido. Certo? O segundo tipo é a frase declarativa. A frase declarativa, ela expressa uma declaração ou afirmativa ou negativa a respeito de alguma coisa. E ela termina com um ponto final. Como assim? Conserta-se janelas. Conserta-se janelas. Ou seja, ali eu estou declarando que se conserta janelas. Certo? Não havia ninguém na rua. Não havia ninguém na rua. Estou declarando algo. Não havia ninguém na rua. Uma frase afirmativa. São as frases afirmativas. Conserta-se janelas. Liguei o ventilador. Não havia ninguém na rua. Certo? Na situação anterior, a de cima é afirmativa, óbvio, e a de baixo negativa por causa do não. Certo? Mas elas sempre vão terminar com um ponto final. A imperativa. Lembra, modo imperativo, esse modo verbal, ele expressa o quê? Uma ordem, um pedido ou um convite, certo? Nas frases imperativas, beleza? Eles podem vir com um ponto final ou ponto de exclamação. Essas frases, elas terminam com esses dois tipos de pontuação, certo? Então, vá agora mesmo limpar seu quarto. Uma ordem. Ordem sempre deve terminar com exclamação. Porque a entonação dá mais sentido, né? A escrita da frase. Vá agora mesmo limpar seu quarto. Ou seja, uma ordem. Não foi um pedido, não foi um conselho. Vá agora mesmo limpar seu quarto. Foi uma ordem. Luísa, vem aqui, por favor. A frase de baixo já tem uma entonação diferente. Mesmo que tenha a presença de um verbo no imperativo, o venha, mas eu já dei uma entonação diferente, porque aí eu estou fazendo um pedido, vem aqui por favor, tanto é que eu uso o por favor. Vem aqui por favor, certo? Então, são duas situações diferentes. A primeira frase é uma ordem, vá agora mesmo limpar seu quarto. E a segunda, o quê? Um pedido, vem aqui por favor. Mesmo que tenha a presença de um verbo no modo imperativo, representa um pedido. E a entonação que eu vou dar a essa frase reforça a minha mensagem, é um pedido. Certo? A frase exclamativa, gente. Frase exclamativa é aquela frase que expressa admiração, surpresa, indignação, medo. Então, ela vai terminar com um ponto de exclamação, óbvio. Certo? Então, parabéns, você conseguiu a bolsa no curso de Direito. Eu estou morrendo de medo, não vou entrar ali. Certo? No caso aí, eu coloquei duas frases. Estou morrendo de medo, ponto. Não vou entrar ali, exclamação. Mas ela é uma frase exclamativa. Uma delas é exclamativa. Então, não vou entrar ali. Não quero sair daqui. São frases exclamativas, ou seja, vai expressar uma indignação. Então, não acredito que ele fez isso. Não acredito que ela fez isso. São frases exclamativas. Ou seja, expressam a indignação, expressam uma surpresa, uma admiração, como essa daí. Parabéns, você conseguiu a bolsa no curso de Direito. É uma frase de admiração e é uma frase exclamativa. Certo? Pela entonação que eu dou, eu sei que ela é exclamativa. Optativa. Como assim? Existe essa? Existe. A frase optativa, ela expressa um desejo. Então,
termina-se com ponto de exclamação. Como assim? Tomara que faça sol no fim de semana. Deus queira que não chova. Né? A gente usa mais o Deus queira do que o tomara. Deus queira que não chova. Então, esse é um exemplo de frase optativa. Ela sempre vai terminar com um ponto de exclamação. Por que é optativa? Expressa um desejo. Então, tomara que não chova amanhã. Tomara que faça sol no fim de semana. São frases que expressam um desejo, ou seja, eu estou desejando que não chova amanhã. Certo? E só algumas observações. Nas frases, gente, elas podem ou não conter verbos, certo? Nas frases, beleza? Quando elas possuem verbos, aliás, elas são chamadas de frases verbais. Quando elas não possuem verbos, só possuem nomes, tipo um olá, um tchau, um ei, são frases nominais, porque elas só possuem substantivos ou adjetivos, mas não tem verbo. Então não é frase verbal, certo? Então, lembrem que a frase, ela pode ser uma palavra, ela pode ser um cumprimento, um olá, um tudo bom. São palavras que não têm nenhum verbo. São frases, aliás, que não têm verbo, mas são frases. Situações que não têm verbos ali, mas são frases. Certo? Então, entendam que frase é qualquer situação, escrita ou falada, que expresse comunicação. Então, um oi, um olá, um adeus. Tudo isso são frases. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima.